Olá, viva! Sejam bem-vindos aqui ao live stage da Hip Hop Culture News na Comic Con. Eu sou o Rui Alves de Souza e tenho aqui comigo nada mais nada menos que o Mike Deodato, um dos grandes artistas da BD contemporânea que está de passagem cá por Portugal. Fez muita coisa em vários países. É claro que as pessoas, a primeira coisa que se lembra é dos trabalhos para a Marvel e para a DC. E vamos falar aqui um bocadinho sobre essas coisas. Mas antes, Mike, obrigado, antes de mais. E eu tenho curiosidade em saber porque o Mike fez um curso de comunicação que não acabou para se dedicar à banda desenhada. Foi. O que é que você queria fazer com o curso? Então, porque meu pai é jornalista, era jornalista, né? Então, meu primeiro trabalho foi num jornal, com 17 anos. Então, eu já trabalhava no jornal e não tinha nenhum curso que chegasse perto de quadrinhos, assim, que eu pudesse desenhar e tal. Tinha arquitetura, Sim. que eu tentei 3 vezes, não consegui entrar. Ainda bem, porque tem muita matemática. Sim, verdade. Aí terminei, já que eu estou no jornal, vou tentar a comunicação mesmo. Aí passei, aí comecei a fazer, adorei, só que apareceu uma oportunidade de eu fazer a história da Paraíba, do meu estado, a Paraíba, em quadrinhos. Sim. E eles pagavam muito bem. Eu falei com o meu coordenador, e aí, o que é que tu acha que custou? Dá para eu fazer? Não sei o que, achando que ele ia... enfim, dar um jeito nas minhas faltas e tal. A coisa mais decente a fazer é você trancar. Descansado. Aí eu tranquei e aí nunca mais voltei, porque eu continuei arranjando trabalho de quadrinhos, então... Claro. Aí ficou faltando 6 meses para terminar. Só 6 meses, Pois ok. é. Mas eu já podia exercer a profissão. Tinha uma brecha na lei que quem já trabalhava em jornal podia ser jornalista. Então, eu sou jornalista. Então, mas se o curso tivesse acabado e o Mike não tivesse feito percurso na banda desenhada, estaria hoje a ser jornalista. Porque depois a comunicação engloba muita coisa. É melhor do que estar roubando ou matando, eu estava sendo jornalista. Sim, senhor. Então, e essa primeira história foi exatamente em que ano? 1980 e... Ela foi publicada em 85, então eu fiz ela em 84. Daqui a bocado o Mike faz 40 anos de carreira nos quadrinhos. Pois é, foi o meu primeiro trabalho pago. Mas antes disso eu já tinha feito com 15 anos. 15 anos eu já estava publicando em jornais também. Então como é que nós consideramos? É o primeiro trabalho pago ou antes disso? Acho que eu pago, acho que eu pago. Quais é que eram as suas expectativas na altura? Quando esse primeiro trabalho pago percebeu, ok, isto tem potencial, mas o que é que pensava fazer a partir daí? Então, assim, eu sempre tive uma confiança absurda assim, no meu talento e no que eu poder fazer. Eu sempre achei assim, uma mistura de confiança mesmo no que eu achava que podia fazer, e outra é a juventude, né? Você é jovem, você acha que pode fazer tudo. Claro. É invencível, não morre. Então, assim, eu sempre tive essa confiança, eu sabia que eu ia conseguir vencer no mercado, eu não sabia como nem quando. Então, assim, quando apareceu esse trabalho, eu comecei a fazer trabalhos para editoras pequenas no Brasil. Rapidamente eu vi que não dava para viver de quadrinhos no Brasil, que pagava muito pouco. Então, em 86, eu fui chamado para a convenção o Festival Internacional de Angoulême, na França. Que é o maior festival de banda desenhada do mundo. Quem me chamou foi Ziraldo, que era presidente da Fundação Nacional de Arte do Brasil. Aí que eu mandei o meu fanzine para ele, recebendo só um parabéns, que legal. Mas eu recebi um convite. Eita! Aí eu viajei, nunca tinha viajado para fora, não tinha nem andado de avião. Meu pai pediu emprestado dinheiro para poder levar para a viagem. Aí, sim, foi mágico essa viagem, assim, eu recebi essa como se fosse, enfim, essa nova força de que eu estava no caminho certo, né, tal. E consegui publicar na Schwermetal, que é a versão alemã da 3.000 anos depois, consegui publicar meu quadrinho lá, e voltei para o Brasil achando que eu podia viver de quadrinhos. Aí, painho, como eu chamo meu pai, painho, eu vou sair do emprego, do jornal, vou ficar só fazendo quadrinhos. Ele, ai meu Deus, mas um dinheiro a menos que entra. Aí eu tentei, não dava. Aí foi quando, só em 91, foi que apareceu uma empresa, um estúdio de quadrinhos em São Paulo, que eles queriam representar desenhistas brasileiros no exterior.
Aí foi quando eu consegui publicar nos Estados Unidos e começar a minha carreira lá fora. Foi quando eu larguei Eu já tinha voltado a trabalhar, em trabalhar em jornal, em agência de publicidade. Eu vi que estava para viver de quadrinhos, aí eu largando os empregos normais, aí foi quando eu comecei. A partir de 91 foi quando eu comecei a viver de quadrinhos. Se não fosse essa abertura ao exterior, de facto, acha que seria difícil para si se ingrar no mercado brasileiro? Porque, como estava a dizer, era um mercado complicado na altura. Assim, essa ida ao exterior aconteceu outra coisa também. Eu tinha uma oportunidade de ter uma bolsa para estudar lá na França e ficar lá. Mas Maurício de Souza, o criador de Mônica, ele disse: Deodato, eu vou renovar o meu contrato com a Abril e eu vou exigir uma revista sua lá no Brasil. Opa, então era tudo que eu precisava, porque eu não queria ficar lá. Eu não falava francês, não falava nada. Aí pronto, então eu voltei para o Brasil. Não aconteceu porque ele não teve força para conseguir empurrar uma revista. Mas, graças a ele, eu estou no caminho que eu estou. Então, assim, se eu tivesse ficado, talvez eu tivesse ou feito uma carreira completamente diferente, fazendo álbuns, banda desenhada, ou fazendo desenho no metrô para sobreviver. Isso é um bocadinho extremo, Mike. Uma dessas duas coisas. Mas e como é que vê agora o mercado brasileiro? Porque eu, de facto, não o conheço muito bem, mas acho que está um bocadinho mais dinâmico agora, ou não? Não, aos poucos a gente está formando o nosso mercado com as características. Eu acho que é uma mistura do mercado americano com o mercado europeu, tem um pouco de cada. Tem muita coisa boa sendo publicada, muito talento, assim, que eu não dou conta de acompanhar. Muitas editoras, claro que a gente sofreu com a pandemia, sofreu com esse governo de Bolsonaro, que ele era contra a cultura, contra a ciência, e a gente sofreu demais, o brasileiro em geral, mas principalmente a cultura. Então, a gente está saindo desse período sombrio, tanto o mercado editorial como tudo, mas, assim, tem crescido, aos trancos e barrancos tem crescido, e muito talento novo, assim, muita coisa boa. Está se formando uma característica mais de publicação de álbuns, como o mercado europeu. Sim, até o Marcelo Quintanilha ganhou o Fove d'Or este ano em Angolém, portanto... Eu ganhei o Eisner. Vamos estar aqui. Por nada não, mas eu ganhei o Eisner. Sim, eu sei. E o Ringo também. Mas então, falando nisso, né? Isso aí foi... Eu passei 24 anos na Marvel, né? Sim. Aí decidi voltar a fazer quadrinho independente depois de 24 anos, ou seja, fazer o círculo completo, né? Comecei com quadrinho independente. Aí, assim que eu começo, ganho um prêmio desse. Então, foi que eu nunca ganharia na Marvel, porque, enfim, é um quadrinho mais consumista e tal. Mas... E é quase uma dinâmica quase de fábrica na Marvel. Pois é. Então, para ganhar um prêmio lá, assim, tem que ser um negócio especial e tal, enfim. Mas, então, o mercado brasileiro está de vento em popa, assim, tá crescendo, apesar de ser tudo contra, mas o povo continua criando, enfim, talentos novos o tempo todo, editoras novas. E para conseguir agora estar neste patamar em que se pode dedicar àquilo que quer, foi mesmo preciso os anos todos na Marvel, acredito, porque senão... assim, há casos de gente como Gabriel Ba e Fábio Moon, eles fizeram o caminho inverso, né? Começaram independentes e tal, até que foram chamados para a Marvel, fizeram algumas coisas para a Marvel e tal, mas eles querem fazer as coisas dele. No meu caso, era o meu sonho. O meu sonho de infância, de criança, era fazer quadrinho da Marvel, fazer super-heróis. Que aí terminou tendo meu sonho de adulto, que é fazer quadrinho independente, fazer quadrinho autoral, né? Então, depois de viver 24 anos na Marvel, fazendo meu sonho de fazer, eu descobri que não dá para ter os dois ao mesmo tempo. Eu tentei fazer um quadrinho autoral enquanto eu estava na Marvel. Mas não dá, eu quase morri tentando. Não há tempo, não é? Porque assim, um escritor, ele consegue escrever 10 livros por mês, assim, em um quadrinho, o desenhista não, né? O desenhista no máximo um. Se você, não existe mais um Jack Kirby que fazia 6 páginas por dia, né? Não, sim, mesmo ele nesse ritmo acabou por se prejudicar um bocadinho, não é? A dada altura, a qualidade do trabalho. Eu cheguei a fazer 4 páginas por dia e minha carreira quase acabou. Ficou ruim pra caramba. Então eu descobri que não dava, então teve a hora que eu tive que decidir. Não, aí eu expliquei a Marvel e tal, saí na boa. E estou na IWA Studios, trabalhando com o meu chefe, que era na Marvel, que é Axel Alonso, é o mesmo cara, um dos poucos amigos que eu tenho na indústria. E
assim, estou felicíssimo, assim, um projeto atrás do outro, cada um melhor, mais criativo, com nomes, escritores fantásticos, assim. Então, o Eisner é uma prova, né, de que realmente são trabalhos muito bons. E há um Eisner para melhor publicação de humor. É o que nós Isso aí estamos a falar, é o Not All Robots, a aham. série. E se calhar, eu sei que o Mike gosta de humor e gosta de fazer humor na banda desenhada, mas provavelmente a maior parte das pessoas não conhece muito bem ainda esse seu lado. Essa coisa do humor é interessante, como é diferente para cada país, né? Assim, porque eu vi pouco de humor naquela série. Mas assim, é uma coisa, a gente tem, eu me comunico muito por e-mails com meus editores. Então aí é uma cadeia de e-mails, muita gente nos e-mails e a gente vai trocando. E tem coisa, quando eu mando uma página, essa cena ficou hilariante. Todo mundo é mesmo. Eu, caramba, o que é que eu estou perdendo aqui? Então, varia muito como enfim, cada pessoa de cada país vê o humor. Eu achava que não em todo robô celular tem aquele humor cáustico, né? Tem a sátira, tem a crítica social, mas o humor mesmo eu não vi. Mas tá bom, eu aceito, não tem problema. E teria Lá está, o humor é uma coisa muito específica, como estava dizendo. E outro dos seus projetos, que vi recentemente que falou dele no Facebook, no Instagram, é o New Think. Pode-me falar um bocadinho mais sobre isso, porque esse projeto, confesso que não conheço muito bem. Então, assim, na verdade, o meu mais novo é Absolution. Absolution é um projeto com Peter Milligan, que é um escritor inglês, bem cáustico, bem sarcástico também. E a última vez que eu trabalhei com ele foi 30 anos atrás em Electra. Então foi uma reunião assim bem legal, assim bem esperada. Eu queria era uma chance de eu me retratar com ele, porque eu não estava satisfeito com o que eu fiz há 30 anos atrás. Ninguém está, né? Então, por coincidência, é uma história de uma assassina que em busca de redenção ou seja, Electra, né? Que Sim. enfrentando a morte, né? Tem todas essas coincidências, um mundo pós-apocalíptico, eu adoro e tal. E esse New Think é de Greg Hurwitz, que é um escritor de livros, e ele tem essa visão bem diferenciada de fazer quadrinhos. Como ele vem dos livros, assim, por exemplo, a história ela é quase toda no estilo do narrador, como aquelas histórias antigas de Creep e Shock da Warren, que era publicado no Brasil como Cripta e Shock. Então, aquele narrador que fica narrando tudo, quase não tem balões, nem é só um narrador, assim. Então, eu tive até que procurar uma maneira de fazer um quadrinho mais quadrado mesmo, com os quadrinhos um atrás do outro, porque se eu fosse tentar fazer alguma coisa tipo Sérgio Top, com aquelas ilustrações, ia ficar um livro, né? Porque não ia ser um livro com... Então, eu tive até que adaptar o que eu pretendia fazer para a história. Mas é muito bem pensada também, muita crítica social sobre o mundo que a gente vive, o uso de celulares e computador, como isso está dominando a gente e tal. Aquele tipo de história faz a gente pensar. Desde que eu entrei na aula, eu já fiz temas completamente diferentes. Eu comecei criando o universo super-heróis deles com o Stravinsky, né, que é The Resistance, que já foi bem legal. E depois, isso foi um trabalho para eles, pertence à editora. Mas todo o resto que eu fiz é trabalho autoral. Aí veio Bad Mother, que é uma mãe de subúrbio, meio gordinha, não tem poder nenhum, não sabe lutar nada. A filha raptada, ela tem que ir atrás sozinha porque o marido está viajando e a polícia é corrupta. É isso. E ela tem que se virar com as habilidades de mãe dela. Então, isso é completamente diferente de tudo que eu passei a vida fazendo, que é todo mundo com os corpos perfeitos, com super-heróis e tal, raios e tal. E nessa história tem a melhor cena de luta que eu fiz na minha carreira. São 7 ou 8 páginas de uma luta numa cozinha, sem palavras, e é a melhor luta que eu já fiz. Aí depois veio Redemption, que é uma senhora de 60 anos, que é pistoleira, gay,
no mundo pós-apocalíptico. Lá voltamos sempre ao pós-apocalíptico, não é? Então, assim, tem um monte de inclusão nessas histórias que eu venho fazendo e é fantástico. Depois eu fiz Nem Todo Robô, que é sobre os robôs dominando a Terra, mas com muita crítica ao machismo tóxico, um monte de coisa. Aí teve também The Fourth Man, que é uma história de crime muito bem bolada, de Jeff McConsey. Aí teve New Think, Absolution, deve ter algum que eu estou esquecendo. Mas voltando aí mais atrás, quando disse que era algo muito diferente daquilo que tinha passado a vida fazendo, para o Mike, acredito que isso também seja muito mais estimulante, não é? Estar a fazer uma coisa completamente nova. E pergunto-lhe, o que é que lhe falta fazer agora? Então, o bom do quadrinho autoral, de você estar fazendo uma coisa diferenciada de super-heróis, é que você tem tem um mundo para... Você pode criar tudo, assim, desde... Enfim, a imaginação é o limite, né? Então, assim, está sendo muito gratificante. E o melhor de tudo, assim, se isso virar uma série ou um filme, eu fico rico. Não que isso importa, mas Importa. ao invés de eu olhar ver um filme da Marvel ou da DC e ver meu nomezinho lá, meu nomezinho, clica, Instagram, pronto, é só isso, eu vou ver meu nome e vou ver um cheque. E vai ver o cheque, é mais importante. Eu acho que o sítio onde se deve ver o nome é no cheque. Pois então assim, tem essa vantagem extra. Mas a satisfação de você estar fazendo uma criação sua é muito boa, assim. Não que eu despreze nada que eu fiz para a Marvel e DC, claro, eu adoro, são meus heróis. Posso voltar algum dia, mas não tem sentimento melhor do que você estar fazendo o seu próprio quadrinho. Por exemplo, se eu tivesse ganhado o Eisner por uma história, sei lá, do Capitão América que eu estava fazendo durante um período lá, eu ia sentir que eu não ia sentir tão merecedor, porque eu era o desenhista que calhou de estar lá naquela história. Exato. Uma história que foi decidida pelos editores e depois... Então, isso é uma coisa tão impessoal assim, que Exato. Enquanto que Nem Todo Robô é minha e de Mark Russo, é nossa. Mas falando ainda da Marvel, porque eu ontem estava aqui a falar com um autor que é o Josep Holmes, que é espanhol, e ele esteve 2 anos na Marvel e ele falava de que na altura não gostou muito do ritmo e daquilo que estávamos a falar, da falta de tempo também. Como é que foi no início para o Mike, para si? Como é que foi lidar com esse mundo completamente novo? De prazos e correr contra o tempo, basicamente. Eu comecei, assim, levando entrei já o bonde em movimento, então, por exemplo, o meu primeiro trabalho foram 30 páginas desenhadas e finalizadas para entregar em 30 dias, e eu trabalhava em 3 empregos diferentes. Puxa. Então, depois dessa, tudo ficou fácil, não é? Essa é besteira. E depois, com o passar dos anos, ainda mais habitual. Aí depois, assim, enfim, aí meu outro trabalho já foi fazer arte final para Protectors, que é um grupo desconhecido, mas para mim era como se eu estivesse fazendo os Vingadores na época. Eu nunca vou ter uma sensação tão boa como aquela. Eu estou vivendo de quadrinhos, fazendo um grupo de super-heróis e tal, e trabalhando em casa. Não estou indo para o jornal, para agências de publicidade, não tenho um chefe do meu lado. Então, eu já fiz Vingadores, já fiz tudo. Então, mais nada é tão bacana como esse primeiro momento, né, de você estar... A minha prancheta era uma escrivaninha, a minha mesa de luz, eu pegava um vidro do móvel da cozinha, aí botava uma lâmpada aqui atrás, a gente escorava. Quebrei 3, assim. Assim, hoje eu tenho um estúdio fantástico, eu tenho tudo, faço os personagens mais fantásticos, mas nada se compara a esse começo, né? É como o primeiro beijo, né? O primeiro amor. É por isso que quando veio o Covid e a ideia de confinamento e trabalhar em casa, o Mike já estava mais que habituado a isso. O quadrinista foi feito para o apocalipse do Covid. Assim, a gente já veio preparado. Por que o povo está reclamando de ficar em casa? Há bocado estávamos a falar do que é que poderia fazer em breve. Eu estava-me a lembrar de que há, por exemplo, autores que
que têm ideias ou ambientes específicos ou tipos de histórias que gostariam de fazer. Aquelas paixões que uma pessoa guarda para um dia concretizar. E eu pergunto-me se o Mike tem alguma delas. Por exemplo, eu estava a pensar no Rosinski, do Torgal, que ele um dia pediu para se lhe escreverem uma história de capa e espada, que era o que ele sempre quis fazer. Eu gostava de saber se o Mike tem assim, alguma paixão por concretizar. Eu fui visitar o Oceanário e quem quer que tenha feito, o arquiteto ou paisagista, não sei, que fez aquelas montagens com aquelas pedras, com as plantas, que aqui tudo é planejado, né? Assim, a iluminação. É um artista, é um pintor, assim, quem fez aquilo devia estar, assim, nomes, porque é muito bom, eu fiquei muito inspirado, assim, eu estou doido para fazer uma história embaixo d'água, alguma história, é muito, muito lindo, muito, muito fantástico desenhar aquilo. Fiquei só olhando e imaginando eu desenhando, como é que eu vou usar essa cena. Mas tem muita coisa que eu ainda quero fazer, assim, a minha próxima história é um James Bond aposentado. Ok. Então já bem legal, eu sempre uso, eu escalo o meu cast de atores, né? Então dessa vez eu usei Vicente Cassel, que é meio brasileiro, meio francês. Exato, ele fala português na perfeição, já vi esse vídeo. Fantástico, assim, eu mostrei para ele no Instagram achando que ele ia ficar com raiva uma vez, quando eu usei ele no Homem de Ferro, ele adorou e tal, é bem legal, né? Aí eu estou usando o rosto dele para ser o personagem principal. Se chama Red Zone. Já foi anunciada, é escrita por... esqueci o nome do cara agora. Depois vem... Cullen Bunn. Okay. E muito legal, muito legal. Eu terminei faz alguns dias. Meu próximo projeto... ainda não posso falar, mas assim, uma história de crime, que eu adoro história de crime. Mas essa do James Bond aposentado já fiquei curioso. Não, vai ser fantástico. E acho que faz sentido, já que estamos aqui em Portugal, gostava de saber a relação do Mike com a banda desenhada portuguesa, o que é que conhece, se gosta de alguma coisa em particular. Então, assim, desde os 8 anos eu já tinha contato com Tintim, a revista, que meu pai tinha 2 fascículos encadernados, com acho que os número 1 até 40 de Tintim. Aí lá tinha, enfim, tinha Tintim, tinha Asterix, tinha Bruno Brasil, tinha muita coisa maravilhosa, assim, que eu li muitas vezes, porque só tinha aquelas. Anos depois, eu consegui publicar uma história acho que foi em 86, na Seleções BD. Seleções BD, sim. Publiquei uma história junto com meu amigo Júlio Emily Braz de Léo Proteus e a Outra Defesa, que é uma história no futuro de um detetive que é bem com a cara do Sting. Aí foi publicada acho que foram em três edições, ou foram 2. Eu já achei também um dos momentos que eu achei, agora eu decolo, mas não foi. E, enfim, basicamente foi isso, assim, o meu contato com... Mas depois, claro, continuei. Eu tenho um amigo que está fazendo uma revista com o Brian Michael Bendis, que é André Lima? Não. André Lima Araújo? Sim. Aliás, eu tenho que encontrar ele. Ele deve andar por aí, Fez um trabalho incrível com Bendis, me deu inveja, porque faz anos que eu venho tentando fazer alguma coisa com Bendis e nunca dá certo. Bendis é muito complicado. Todos os meus parceiros assim de quadrinhos terminam sendo um namorado muito distante que não manda cartão, nada. O trabalho que eu fiz com Lemire, né? Eu fiz Berserker Unbound, foi publicado com Berserker, não sei qual foi o nome aqui. Mas, enfim, foi publicado aqui também. Sim. E a gente planejava fazer uma trilogia, mas aí a gente quase se juntou para fazer a segunda, mas ele teve problemas com a pandemia e nunca mais me abandonou. Aí agora ele está com outros desenhistas, me traindo por aí. Então, não sei. E na revista Tintim que falou, houve um artista português que também ficou muito conhecido com a revista, que era o Relvas. Não sei se chegou a ler alguma coisa dele. Também era assim, tinha um estilo, mas vale a pena. Eu lembro, tem um que desenhava igual ao Al Foster, não lembro o nome. O do Al Foster deve ser o Eduardo Teixeira Coelho. É isso! Meu Deus do céu, coisa maravilhosa aquilo. Adoro.
E também já andou a passear, vi que foi ao Pavilhão do Conhecimento, não foi? Aproveitou aqui para conhecer Oceanário. toda a A gente foi em volta. volta do hotel que tem por perto, mas que lugar maravilhoso, dá vontade de morar aqui, assim. Menos de manhã, porque é muito frio, você não quer sair da cama. Mas, É só assim, nesta altura do ano. andando pela... Puxa vida, que paz, que beleza, que... E a língua, a gente pode falar português. É verdade, isso também é uma ajuda. Mike Diodato, muito obrigado. Obrigado A a você. todos que nos estiveram a ver aqui no Hip Hop Culture News Live Stage da Comic Con. A Comic Con está até 11 de dezembro no Altice Arena.